Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom a gente poder se encontrar novamente para poder aprender mais de Jesus, não é mesmo? É muito bom a gente poder aprender de Deus. É maravilhoso poder ouvir as histórias de Jesus, ouvir as histórias da palavra de Deus, poder cantar, poder orar, falar com Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Então, para a gente começar agora o nosso momento com Deus, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor também, ó Pai, possa se alegrar com as nossas canções, que o Senhor possa se alegrar, ó Deus, com o nosso momento com o Senhor, que possamos fazer de todo o nosso coração, que o Senhor fale profundamente a cada coraçãozinho, ó Deus, nesse momento, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante nas nossas vidas, e esse tema é a oração. E eu escolhi um versículo que fala sobre a oração, que está registrado lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Está aqui na palavra de Deus esse versículo, e eu também coloquei ele ali para a gente poder, então, visualizar melhor e também ler e gravar nos nossos corações. Esse versículo, ele fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Vamos entender esse versículo. Lançar sobre ele aqui está com um E maiúsculo, então está se referindo a quem? A Deus. Lançar sobre Deus. Como é que eu faço para lançar minha ansiedade sobre Deus? É através da oração. Colocar diante de Deus os meus pedidos através da oração. O que é oração? Oração não é falar com Deus? Quando a gente não está precisando de alguma coisa do papai e da mamãe, o que a gente faz? A gente vai lá e a gente pede, né? Se, por exemplo, a gente está precisando de uma ajudinha lá no banho, aí a gente chama: mãe, me ajuda! E aí a mamãe vai lá correndo para ajudar, né? Se às vezes a gente está precisando pegar alguma coisa lá no alto e a gente não está alcançando, e aí o que a gente faz? A gente pede a ajuda do papai. Fala: papai, pega para mim aquilo que está lá no alto, não estou conseguindo pegar. Então, a oração, claro que a oração não é só pedir, mas quando está falando sobre a ansiedade, está falando sobre pedidos, sobre aquilo que às vezes está deixando a gente preocupado, que a ansiedade é isso, né? Aquilo que deixa o nosso coração preocupado. E a preocupação excessiva, muita preocupação, ela tira de nós a tranquilidade. A gente tira de nós a alegria, a ansiedade deixa o nosso coração triste, preocupado, às vezes perdido, sem vontade de fazer as coisas, entristecido. Então, esse versículo ele fala para a gente colocar diante dele, que é Deus, toda a nossa ansiedade. Então, tudo aquilo que nós precisamos, nós temos que pedir a quem? A Deus, através da oração. E não basta só colocar diante de Deus, pedir através da oração. A gente tem que pedir e a gente tem que confiar. A gente tem que orar e acreditar que Deus está ouvindo a nossa oração e vai responder nos dando aquilo que é o seu melhor. Então, quando nós oramos e confiamos que Deus está ouvindo a nossa oração e vai nos responder, isso tira de nós o quê? A ansiedade.
e traz para o nosso coração o quê? A paz. Então vamos lá. Vamos falar o nosso versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Deus, através da oração, tudo aquilo que nos preocupa, confiando que ele cuida de nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confia nisso. O Papai do Céu, ele nos ama e ele cuida de nós. Não precisa a gente ficar ansioso por nada. Confie. 1 Pedro 5, 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. É isso mesmo. E eu escolhi também 2 canções. E a primeira canção, ela vai falar pra gente parar. Para tudo que você estiver fazendo e preste atenção no que essa canção, ela nos ensina, o que ela tem para nos ensinar. Então é assim, ó. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos cantar de novo? Então vamos lá. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por nós? Morreu na cruz pelos nossos pecados, nos deu perdão e nos deu a vida eterna. Certo? A outra canção que nós vamos cantar tem a ver com o nosso tema, que é a oração. E a Bíblia fala que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. Conhecer Deus cada dia mais. Como é que a gente faz para conhecer a respeito de Deus? Conhecer mais e mais quem é Deus e o que Ele faz por nós. Através do quê? Da sua palavra. Então, como é que a gente faz para a cada dia crescer mais e mais conhecendo a Jesus? Lendo e estudando a palavra de Deus, certo? Para isso a gente tem, Bíblias infantis, que são Bíblias ilustradas, né? Para a gente poder, então, aprender as histórias aí através das ilustrações. Se você já sabe ler, você pode ter uma Bíblia, né? Aí, como a tia Júlia tem aqui, né? E estudar o que a palavra de Deus diz. Ter esse momento aqui também é importante, a gente também está conhecendo a respeito de Deus também. Ouvir as histórias de Jesus, cantar louvores a Deus é uma maneira da gente poder conhecer mais a Deus. Mas a gente também precisa de um outro instrumento muito importante na nossa vida, além da Bíblia, que é o quê? A oração. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com quem? Com Deus. E para a gente não ficar ansioso, o que a gente tem que fazer? Colocar todos os nossos pedidos diante de Deus em oração. Então, essa canção diz assim, leia a Bíblia e faça oração, tá? Então, vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.
a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Aí essa música ela fala o contrário também. Ó, quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. O que eu tenho que fazer para conhecer mais e mais o Senhor Jesus? Ler a Bíblia e fazer oração. Isso mesmo. E eu separei uma porção da palavra de Deus para a gente estudar hoje. E hoje nós vamos falar sobre a oração, como eu já disse, né? Por isso essa menininha aqui em oração. E eu vou falar sobre um casal, duas pessoas, que eles eram casados. O nome dele era... Vocês acham que eu esqueci? Eu acho que eu esqueci. Como que é o nome dele? Ai, vamos ler na Bíblia. Vamos ver na Bíblia. Sabe aonde que está a nossa história? Lá em Lucas, no capítulo 1. E ela vai falar sobre o Zacarias e a Isabel. Isso mesmo. Quando a gente quer conhecer mais de Jesus, o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia. Não é a Bíblia que fala para nós quem é Deus e conta as histórias a respeito de Deus e a vontade de Deus para nós? Então, a nossa história está registrada em Lucas, né? Evangelho de Jesus, escrito pelo Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Então, vai falar sobre esse casal. Eles eram casados e o nome dele era, como mesmo? Como que a Bíblia diz que era o nome dele? Zacarias. E o nome dela era Isabel. Eles eram casados há muito tempo. E o desejo do coração deles era ser pai. Ela queria muito ser mãe e ele queria muito ser pai. A Bíblia diz que eles amavam a Deus, que eles serviam a Deus. Inclusive o Zacarias trabalhava na casa de Deus, servindo a Deus lá na igreja. E eles amavam muito a Deus, eles conheciam a palavra de Deus, conheciam o que a palavra de Deus ensinava, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus, e além de conhecer, eles obedeciam a palavra de Deus. E durante muito tempo da vida deles, eles vinham orando, pedindo ao Senhor que eles pudessem ser pais. Eles gostariam muito de ter um filho. Nossa, como é importante a gente ter um filho, né? Ter uma criança. E esse era o desejo do coração deles. Eles queriam ser pais. E isso estava deixando o coração deles ansioso, preocupado, triste. E sabe o que eles faziam para o coração deles não ficar assim, ansioso, preocupado e triste? Eles oravam e pediam a Deus um filho. Como que é o nome dele? Zacarias. Como que é o nome da esposa do Zacarias? Isabel. Certa vez, quando Zacarias foi trabalhar na casa de Deus, servir o Senhor lá na igreja da época, um anjo do Senhor apareceu para o Zacarias. E a Bíblia diz que ele ficou com medo. Ai, que é isso? A Bíblia diz que ele ficou com muito medo, preocupado. O que está acontecendo? E aí o anjo do Senhor disse assim: Zacarias, não fique com medo. Eu fui enviado por Deus para te trazer uma ótima notícia. As orações de vocês, de você e da sua esposa, foram ouvidas por Deus. E o maior pedido que vocês têm é qual mesmo? Vocês querem ser pais. Então Deus respondeu a oração de vocês e vai dar a grande alegria a vocês de serem pais de um menino.
E Deus já até escolheu o nome desse menino, o nome dele será João. Ai, o Zacarias ficou pensando, será? Será que Deus está falando a verdade? Será que isso é realmente verdade? Porque eu já sou velho, a minha esposa é velha, acho que não é mais possível a gente ser pais. O tempo já passou. E aí o Zacarias fez uma pergunta para o anjo. Falou assim, como que eu vou saber que você está dizendo a verdade? E o anjo disse assim, olha, eu sou um anjo, meu nome é Gabriel, eu assisto na presença de Deus e Ele me enviou para te dar essa notícia. E para que você não duvide de Deus, a partir desse momento, você não vai falar mais. Você vai ficar, mudo. Até o dia que essa criança nascer. Para você nunca mais duvidar do Senhor. Olha, poxa vida, que lição, né? Que o anjo estava ensinando para o Zacarias. Ele tinha orado tanto, tinha pedido a Deus, mas ele, durante tanto tempo que ele vinha orando, ele foi perdendo a confiança. Ele já não estava mais acreditando que era possível. Ele achou que estava muito atrasado, Deus estava muito atrasado. E que agora não era mais possível. Mas olha só, para Deus há alguma coisa impossível? Não. Então o que aconteceu? O anjo falou para ele, olha, confie, no momento certo tudo vai acontecer do jeitinho que eu estou te dizendo. E o nome da criança tem que ser João. Isso mesmo. Então, como ele demorou muito tempo lá dentro do templo, quando ele saiu lá fora, as pessoas ficaram pensando, nossa, por que ele demorou tanto lá dentro? Começaram a perguntar para ele, por que ele tinha demorado tanto lá dentro? E o Zacarias não podia mais falar, ele estava mudo. Ele até tentava falar, mas não conseguia, não saía voz mais da boca dele. Porque ele não acreditou que o anjo tinha sido enviado por Deus mesmo e estava dando a resposta da oração dele. Ele duvidou que aquilo era possível, ele ser pai, depois de tanto tempo. Então ele não conseguiu falar. E ele só fazia acenos. Ele só conversava com eles através de gestos. E aí aconteceu que ele voltou para a casa dele, no tempo certo, a Isabel, a esposa do Zacarias, ficou grávida. Nossa, quando ela descobriu que ela estava grávida, ela ficou tão feliz, porque a oração que ela fazia diante de Deus há tanto tempo tinha sido ouvida. Deus, de maneira maravilhosa, tinha feito que aquela senhora que já tinha idade para ser vovó, estava grávida do seu primeiro filho. E aí, então, ela ficou quietinha lá na casa dela. O anjo do Senhor apareceu também para uma outra mulher, uma mulher que era parente de Isabel, que é Maria, que seria a mãe de Jesus. E esse anjo apareceu para Maria e disse para ela, falou, Maria, você é bem-aventurada, porque você vai dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus. O nome dele tem que ser Jesus, porque ele vai salvar o povo de Deus dos seus pecados. Ai, que coisa maravilhosa. E a Maria, ela recebeu a notícia do anjo e o anjo disse para ela, olha, Maria, você vai ficar grávida pelo milagre de Deus e pela obra do Espírito Santo. Você vai ficar grávida. E não duvide, porque a sua parente, a Isabel, que já é mais velha, né, que nunca pôde ter um filho, também está grávida. Gente, quando a Maria ouviu dizer que a Isabel, a sua parente, que já era bem velha, estava grávida, tendo a resposta da sua oração, ela disse, olha, eu vou lá visitar, então, a minha parente Isabel. E a Maria, então, foi correndo na casa de Isabel. Olha só aqui a Isabel. Isabel já era mais velha, né? E já estava grávida do João,
né? E a Maria, que também já estava grávida de Jesus. Quando a Maria chegou na casa da Isabel, a palavra de Deus diz que o João, que era o bebezinho da Isabel, ficou tão feliz porque a Maria, né, e Jesus, que também estava na barriga lá da Maria, estava ali na casa deles. Ele ficou tão feliz que a barriga da Isabel estremeceu, mostrando para Isabel que ele estava feliz, porque a mãe do Salvador Jesus estava na casa dele, né? E aí, então, elas ficaram muito felizes, elas ficaram agradecidas a Deus, porque Deus tinha ouvido a oração de Isabel. Mesmo depois de tanto tempo, a Isabel pôde ficar grávida e Deus estava, então, também sendo maravilhoso, gracioso, dando a oportunidade ao mundo do Salvador vir aqui para nos salvar. E ele veio através de quem? De Maria. Então, a palavra de Deus diz que o filhinho, né, da Isabel, o João, ele estremeceu lá na barriga da mamãe dele, porque estava feliz, porque a mãe do Salvador Jesus estava ali. Gente, que coisa maravilhosa. E o que a gente espera depois de 9 meses, né, da gravidez? O nascimento do filho. Isso mesmo. Depois do tempo certinho ter passado, a Bíblia diz que a Isabel ganhou o seu filhinho. E as pessoas que estavam ali, os parentes, os vizinhos, né, estavam tão felizes porque a Isabel tinha ganhado o seu filho e eles foram todos ali visitar. E a Bíblia diz que eles achavam que o nome da criança tinha que ser Zacarias, como o pai dele chamava. E lembra do que tinha acontecido com o Zacarias? Ele tinha ficado, mudo. Ele ainda não estava falando. E aí eles perguntaram então para Isabel: Isabel, qual que vai ser o nome do menino? E a Isabel disse o seguinte: o nome dele vai ser João. Aí as pessoas acharam estranho. João? A gente achou que o nome dele ia ser Zacarias. E aí eles tentaram perguntar para o Zacarias: Zacarias, e aí? Qual vai ser o nome do seu filho? Ele estava mudo ainda. Então ele pediu lá uma tábua e ele escreveu: o nome do menino é João. Que coisa mais linda! Quando ele escreveu isso e aquelas pessoas leram, o Zacarias voltou a falar. E aí ele começou a cantar louvores a Deus, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, que por mais que ele, sendo homem, tendo orado, tendo esperado, tendo perdido a esperança de ser pai um dia, mesmo assim, Deus ouviu a oração dele e da sua esposa e deu a alegria deles de serem pais. E agora, ter no colo o seu primeiro filho. A Bíblia diz que o João, depois a gente vai ver que o nome dele ele vai ser conhecido como João Batista. Ele foi alguém muito importante na história de Jesus. Ele foi alguém que preparou a chegada de Jesus, falando do amor de Deus, falando para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, batizando as pessoas lá no Rio Jordão. Então a nossa história, ela não vai acabar aqui agora não. A gente vai continuar ela na semana que vem. E na semana que vem a gente vai continuar vendo essa história. A história desses primos aí, João, né? Que estava lá na barriga da Isabel, agora está aqui no colo da sua mamãe Isabel. E Jesus, que ainda estava no ventre de Maria. E a gente vai ver então a continuação dessa história e o encontro, o reencontro de João Batista com Jesus. E a gente vai ver o quanto João Batista obedeceu a Deus, serviu a Deus e andou conforme a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, gente, não se esqueça. Quando você estiver com o coração ansioso,
que você tem que fazer? Orar. Orar e confiar que Deus ouve as nossas orações e Ele nos ajuda, Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Por que devemos orar e confiar? Porque Deus responde às nossas orações e sempre nos dá o melhor. Deus respondeu a oração, do Zacarias e da Isabel, dando a eles um filhinho lindo chamado João. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu gostaria de orar com você. Queria pedir a você que coloque o seu coração diante do Senhor. Às vezes, tem alguma coisinha aí no seu coração que tem deixado você preocupado, ansioso, às vezes triste. Que você possa pedir ao Senhor, colocar diante de Deus em oração e confiar que Ele está cuidando de você. Vamos lá, então vamos orar? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de poder falar com o Senhor através da oração. Quero te agradecer porque quando o nosso coração está triste, está preocupado, nós podemos falar com o Senhor no nome de Jesus. Podemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos causado ansiedade. Que o Senhor, ó Pai, ouça as nossas orações, cuide de cada criança nesse momento, cuide de seus corações, que cada pedido que elas fizerem, ó Deus, diante do Senhor, que o Senhor possa responder da melhor maneira possível e que o Senhor coloque no nosso coração confiança de que o Senhor ouve a nossa oração e tem o melhor para nós, e também a paz do Senhor e o descanso em saber que o Senhor está cuidando das nossas vidas, porque o Senhor nos ama e é o nosso Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui. Que o Senhor nos ajude a cada dia orar mais e ler mais a Tua Palavra, que é a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então, fica combinado assim. Domingo que vem a gente vai continuar essa história e a gente vai ver o que aconteceu com o João Batista e também com Jesus, o seu primo. Então, até domingo que vem. Tchau, tchau!